Boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo Atanásio, médico assistente de serviço de pneumologia do INCO, da Faculdade de Medicina da USP. E com muito prazer vou aqui moderar essa nossa sessão das reuniões virtuais da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, com um tema que super importante, que eu sou apaixonado de bronquiectasia, e esperamos aí contar com todo mundo para poder fazendo as perguntas, a gente ter uma discussão aqui bastante importante, tá? Queria agradecer o apoio da Glenmark, sem esses apoios a gente não consegue ter esses momentos aqui de educação, e eu vou agora apresentar então inicialmente os meus colegas que vão estar aqui com a gente hoje discutindo e apresentando um caso clínico para servir como pano de fundo aqui para a gente poder aprofundar aí no tema, tá? Então, inicialmente, convidar a doutora Blenda Endlich, que é médica assistente do serviço de pneumologia do INCO, também da USP, e também a minha atual mini escrava, né, está fazendo doutorado com a gente em bronquiectasias. A doutora Mara Figueiredo, bastante conhecida de todo mundo, pneumologista do Hospital de Messejana, grande amiga, velha de guerra aí de trabalhos e colaborações. E, por último, mas não menos importante, nosso grande doutor Paulo Dalcin, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pneumologista do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, né? Então, Dalcin aí também, grande velho de guerra e amigo das lutas em bronquiectasias e fibrose cística. Então, convidar todos aí para estar presente com a gente e a gente vai começar nossas discussões. Mais uma vez, queria lembrar a todos que estão assistindo a gente, fiquem bem à vontade, a ideia é a gente ser aqui o máximo possível de ter de interação, então façam suas perguntas, eu vou tentar ao máximo colocar todas as perguntas aqui para a gente poder responder, e aí lembrando a sugestão de que, por favor, façam as perguntas pelo Q&A, o Q&A, que fica mais fácil para a gente poder aqui controlar as perguntas. Às vezes no chat a gente se perde um pouco, porque tem muito assunto. Então, as perguntas, vocês podem interagir no chat sem problema nenhum, fazer comentários, tudo, mas as perguntas que quiserem que sejam respondidas, o ideal é que mandem através do Q&A. Bom, para não ficar falando muito, vou passar a palavra, então, para a Blenda, e a não ser que o pessoal quiser já dar uma boa noite aí, quem quiser dar tirar do mute e dar uma boa noite geral, pelo menos, a gente passa a bola para a Blenda apresentar aí. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos os participantes desse evento aí, e agradeço aí o convite e a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia pelo evento. Boa noite a todos, boa noite, Rodrigo, Paulo, Blenda. Um prazer estar aqui, falar de um assunto tão importante, né, e do nosso gosto. Boa noite, vamos aproveitar esse momento. Obrigada. Boa noite a todos, prazer maior ainda de estar aqui com vocês, apresentando essa aula. Eu vou começar aqui já a compartilhar a tela, e já vou começar a apresentar o caso clínico. Bom, vamos lá. O paciente do sexo masculino, de 61 anos, teve início de sintomas aos 28 anos de idade e teve o diagnóstico de bronquiectasia aos 30 anos. De antecedentes patológicos, ele é hipertenso e diabético e atualmente ele tem dispneia MRC3, tem tosse com secreção em moderada quantidade e nesse último ano teve 2 exacerbações, sendo uma delas foi por Covid, pós-Covid. Essa é a função pulmonar dele. Ele tem um distúrbio ventilatório obstrutivo moderado, está tampando aqui, mas sem resposta ao broncodilatador, com uma discreta redução de CVF na função pulmonar. Essa função pulmonar desse ano, deste mês passado. E eu trouxe também aqui uma função um pouco mais antiga, que é uma função pulmonar completa. Essa era a última que ele tinha completa, que é de 2015, que também tem um distúrbio ventilatório obstrutivo moderado. Estava um pouquinho melhor, 1 litro 750, na anterior estava 1 litro 670, bem discreta alteração. Com um aprisionamento aéreo leve. Um pequeno aprisionamento aéreo, tá? E aqui a gente tem a imagem da tomografia dele,
Vocês estão conseguindo ver aí? Está passando, né, o vídeo? Sim, sim. Essa é a tomografia inspirada, depois tem a tomografia expirada. Blender, até sugeri passar de novo antes de passar a expirada, para o pessoal ver. Tá. Tá no automático mesmo. Bom, deixa eu passar para a próxima, que é a tomografia em expiração. Tem menos cortes, tá? Voltando agora, peraí, passar mais uma vez. Aí. Opa. Pronto. E agora vamos discutir as hipóteses diagnósticas para esse paciente. Abrir agora todos para falar. Ai. Vamos deixar... Blendinha, a gente podia voltar na tomografia, e aí não sei se o Dalcinho ou a Mara queria comentar primeiro os achados da tomo, com um pouco mais de... Vou deixar rodando então, tá? Se vocês precisarem da expirada, é só falar que eu passo. A gente observa que tem um achado bem interessante, né, além das bronquiectasias císticas em bases que são bem definidas, que mesmo nessa tomografia, desde o início, e principalmente quando começa a ter a divisão dos brônquios, a gente percebe um certo achatamento, mais até da árvore brônquica esquerda, como se tivesse um pouco de colabamento. E uma areazinha aí na traqueia, acho que traqueia média a essa altura, como se tivesse algumas áreas como se fossem de vestículo, né? Além disso, as bronquiectasias císticas, e tem uma alteração também um pouquinho de perfusão, mas daí dará para ver melhor. Mas essa é da expiração? Não, é inspirada. Aí, mas já dá para, até na inspirada, a gente observa que tem também um pouquinho de perfusão alterada. Dalcin quer completar alguma coisa? Tem bronquiectasia cilíndrica, mas tem muita cística, mais em base, mais à direita, mas tem também, e tem essa alteração a nível de traqueia e árvore brônquica, mais à esquerda também. Eu acho que os aspectos tomográficos foi o que chamou a atenção. Essas bronquiectasias bilaterais de predomínio nos lobos inferiores, um pouco mais ostensiva até no lobo inferior esquerdo, com alguns nódulos centrolobulares ali no lobo inferior esquerdo, mais evidentes no lobo inferior esquerdo. As alterações na traqueia que tu mencionaste, principalmente com os divertículos traqueais. Eu acho que isso que chama atenção, né, Mara? E na expiração também um importante colapso da traqueia, né, que a gente observa ali, que parece um pouco mais importante dos brônquios principais do que o normal. Acho que, Blenda, podia voltar ali na inspiração. Vamos parar a imagem ali no divertículo, que eu acho que é uma coisa importante de mostrar para todo mundo ver bem direitinho. Então, se a gente vai passando aí nessa parte a gente consegue ver essas áreas de aeração peritraqueais, aí formando como se fossem saculações bem típicas de divertículo traqueal. Mas até eu acho que eu queria ouvir de vocês, sem ser questão do caso em si, né? O que a gente busca numa tomografia
porque a gente sabe que é super importante num paciente com bronquiectasia da gente tentar dar um diagnóstico. A gente sabe que, obviamente, a tomografia não é um exame patognomônico de nenhuma doença, mas como é que vocês pensam, como é que vocês dirigem o raciocínio de vocês frente a um paciente com bronquiectasia pelos achados tomográficos de distribuição, de algumas características que fazem a gente pensar mais uma doença do que em outra? Eu vou falar um pouquinho, depois o Dalcin complementa também, tá certo? O paciente, quando ele é encaminhado para o ambulatório de bronquiectasia, como a gente faz de referência, ele, a princípio, ele tem que ir já com uma tomografia, porque o diagnóstico da tomografia o diagnóstico da bronquiectasia é através da tomografia, né, o padrão ouro. Quando a gente avalia esse paciente no ambulatório, algumas coisas da imagem podem chamar a atenção para a questão de investigação diagnósticas, ou já até pensar em dar uma orientação para o paciente em relação a possibilidades. Ver a localização em si da bronquiectasia, além da extensão, é muito importante, né? Tem muitas patologias, um exemplo a fibrose cística, em que a gente vai ter uma predominância mais na questão de ápice, como tem também as pós-infecciosas, como a tuberculose, também pode ter ápice, mas pode ter difuso. Mas quando você vê bronquiectasia em ápice, tem patologias que a gente não pode deixar de pensar, dependendo, claro, da história, né, da época de acontecimento, de todo o histórico de vida do paciente também, de sintomas, mas a gente não pode excluir fibrose cística. Quando a gente vê mais em bases, e que tem muita impactação mucoide, por exemplo, e se for um paciente jovem, chama muita atenção também a questão de uma possibilidade, dependendo do quadro clínico, de discinesia ciliar, que é muito frequente as impactações em discinesia, né, como micronódulos impactados, e mais justamente nas bases, né, e poupa normalmente o ápice do pulmão. A nível de região e lá, quando a gente vê bronquiectasias mais centrais, algumas patologias, como a aspergilose broncopulmonar alérgica, até se tiver um desenho mais definido, daquela imagem em luvas que a gente fala, né, ou semelhante a isso, também pode chamar a atenção. Essa tomografia especificamente, ela chama a atenção, né? É uma tomografia que leva a gente a pensar em diagnóstico, mas nem sempre é assim. A maioria das vezes, a gente tem uma tomografia que não chama a atenção especificamente para um diagnóstico, mas a gente pode pensar em mais uma doença do que outra, né? Então, eu lembrei dessas situações em si, eu acho que o Dalcin pode completar, reforçar alguma coisa. Vou deixar falar para não dizer que as mulheres falam muito, né, Blenda? Para o clínico, para o pneumologista, a tomografia, né, obviamente, é muito importante, mas principalmente vista assim, a partir da história clínica, do exame clínico, né? Isso é fundamental. Então, é óbvio que nós temos a reunião multidisciplinar, sentamos sempre com o tomografista para discutir o padrão tomográfico e na busca das hipóteses diagnósticas e etiológicas e também na busca de complicações nas bronquiectasias. Então, a avaliação tomográfica, ela ajuda no diagnóstico da tomografia, é fundamental no diagnóstico das bronquiectasias, ajuda no rastreamento etiológico e também na busca de complicações, de outras complicações. Com a história clínica, a gente vai poder se orientar, né? A presença de bronquiectasias bilaterais já nos leva a um diagnóstico, né, de doenças sistêmicas, doenças que acometem difusamente os pulmões. Bronquiectasias localizadas vão fazer com que a gente busque um diagnóstico no corpo estranho, sequela de tuberculose, ou doença infecciosa localizada, nos induz, então, para outro tipo de diagnóstico. Nas bronquiectasias difusas, a gente já começa a elaborar, então, como a Mara falou, esses diagnósticos diferenciais, fibrose cística, discinesia ciliar, micobactérias não tuberculosas, e doenças genéticas mais raras, como síndrome de William-Campbell, Monier-Kuhn, pensar em aspiração quando a distribuição está em áreas pendentes da gravidade, áreas relacionadas com aspiração
ou microaspiração crônica para o pulmão. Então, a tomografia, junto com os nossos dados, vão levando a esse diagnóstico. Outros dados, no paciente, por exemplo, que tem um quadro de asma superpunível, aspergilose bronco-pulmonar alérgica, com bronquiectasias centrais, às vezes nos terços médios e até superiores do pulmão, com impactações mucoides, dedos em luvas, né? A discinesia ciliar predominando principalmente nas bases, né? Em maior ou menor intensidade. Então, a tomografia tem esse papel, como tem também nas complicações, como eu falei. A gente sabe que as bronquiectasias, o paciente que tem uma doença pulmonar crônica, ele é suscetível a certas complicações, como, por exemplo, as micobacterioses. As micobacterioses não tuberculosas, elas podem ser causa ou consequência elas podem ser causa ou pode ser uma complicação nas bronquiectasias. A gente sabe que algumas condições, como fibrose cística, discinesia ciliar e outras condições associadas às bronquiectasias aumentam um risco muito para doenças micobacterianas, né? Mycobacterium avium até o Mycobacterium abscesso. Então, a análise detalhada da tomografia vai permitir que a gente busque esses diagnósticos junto com a história clínica. É óbvio que nós, como pneumologistas, nós vamos valorizar certos achados clínicos. Se o indivíduo tem sintomas desde a infância, a gente vai buscar já uma causa, muitas vezes, fibrose cística, discinesia ciliar, né? Junto com a distribuição das bronquiectasias, a gente vai raciocinando e colocando as possibilidades de diagnóstico etiológico no seu lugar. Não, perfeito. E acho que, Blenda, até o pessoal já comentou bastante aí da tomografia, mas eu acho que é uma coisa que acho que todo mundo já sabe, a gente bate sempre nisso quando está falando de bronquiectasia, de procurar uma causa. Mas você podia comentar um pouquinho de por que é importante achar uma causa de bronquiectasia nesses pacientes, se o tratamento é tudo igual, não é? Pois é, a gente obviamente sempre investiga, né, sempre tem que investigar etiologias de bronquiectasia, e é muito importante, especialmente em algumas bronquiectasias que tem tratamento diferente, como é o caso da fibrose cística, né? Então tem medicação, o tratamento muda, existem medicamentos específicos, e também de aconselhamento genético no caso de discinesia ciliar e da própria fibrose cística também. No caso de alfa-1-antitrypsina, talvez reposição, mas tirando esses casos, os demais casos seria mais a nível de curiosidade, porque o tratamento realmente não vai mudar. E apesar disso, o importante é que mais ou menos uns 30% a 40% dos pacientes, apesar de toda a investigação, são causas não definidas, né? E às vezes isso angustia também um pouco. Isso acho que é um comentário super bacana da gente, até para todos os nossos colegas aí que estão vendo, assim, não fiquem tristes quando você pega e investiga um paciente com bronquiectasia e não acha uma causa. Em qualquer lugar do mundo, em torno de 40% a 50% dos pacientes são considerados como idiopáticos, então isso daí para a gente... A literatura mostra, o nosso ambulatório também é assim, né? E acho que é bem bacana isso do que a Brenda comentou, de lembrar de várias doenças que a gente tem um tratamento específico, né? Então, até a gente lembrar, até na nossa diretriz brasileira, né, que a gente comenta de por que existe aquela coisa dos exames mínimos, né? Porque são aqueles exames em que se o paciente a gente diagnostica, por mais raro que seja, mas se você diagnostica aquilo, você vai tomar uma conduta específica para o paciente, né? Então, fibrose cística no adulto, sem diagnóstico lá na infância, é raro? Mas se você diagnosticar, você muda a vida do paciente. Se o paciente tem imunodeficiência comum variável, né? Lembrar que o paciente tem infecções de repetição, você repõe gama-globulina, isso muda a história natural da doença, né? O paciente que tem aspergilose bronco-pulmonar alérgica, você vai tratar com corticóide, talvez com imunobiológico, se você identifica uma micobacteriose não tuberculose, então tudo isso você vai direcionar um tratamento e vai ser bem melhor para ele. Eu acho que só fazendo apanhado aqui, eu acho que é super importante essa questão da distribuição, tenham sempre isso em mente, a tomografia ela não é patognomônica de nada, mas
tente ver se é mais predomínio superior, médio ou inferior, pense nas principais etiologias, até para você fazer uma investigação um pouco mais direcionada nisso. Brenda, eu queria voltar só na função pulmonar, antes da gente falar um pouquinho de diagnóstico, que eu achei que a espirometria tem uma curva bem interessante, que acho que vale a pena a gente ressaltar aqui. Eu não sei se a Mara ou Dalcin quer fazer algum comentário. Essa curva aqui, né, a curva expiratória, tem um achatamento nessa área, né? Eu sugerisse talvez um colapso, né? Já que a gente viu na tomografia, na INS, que tem aquela, como se fosse uma traqueomalácia importante, né, com colapso significativo, só que pode também ser um indício de um colapso, né? Então, chamou a atenção nessa curva, para mim, foi isso. Além dos dados que a Brenda já comentou. Eu achei bem legal, porque quando eu vi essa curva, né, assim, a gente não é um aspecto de curva que normalmente a gente vê de obstrução, né? A gente vê aquele pico e depois uma redução bem proeminente, né, quando a gente vê, e aqui você vê uma coisa meio que tem um picozinho, depois diminui, mas ela veio meio estável. Esse achatamento, a gente tem que pensar em uma coisa de colapso, né, nessa via aérea. E eu queria chamar a atenção também de um outro, aqui não é nem tão exuberante, mas lembrem de ver isso nas curvas de função pulmonar de paciente com bronquiectasia. Aqui no finalzinho da expiração, vocês conseguem ver um tremidinho, né? Então, assim, às vezes a gente fala, um erro da técnica, tudo mais. Não, isso é secreção na via aérea. O fluxo fica turbilhonado e você vê esse serrilhado, principalmente mais no final da expiração, na pequena via aérea, onde tem mais doença na bronquiectasia também, né? Por mais que a bronquiectasia seja uma doença de via aérea, que a gente vê uma dilatação, a doença começa na pequena via aérea. Então, marca esses pacientes, vocês vão ver às vezes esses serrilhados, que na verdade não é um erro, na verdade é só presença de secreção na via aérea. Isso às vezes é até interessante de você, um ponto a mais de você insistir no paciente de medidas de clearance mucociliar, né? Então, de tirar a secreção, a gente sabe que tem uns pacientes que são um pouco mais secos, outros um pouco mais secretivos, então isso é uma coisa mais que já pode na espirometria chamar um pouco aí a nossa atenção. Mas, e aí, Dalcin, o que é que a gente tem de diagnóstico aí? O que é que você sugere para esse paciente de opção? Até, a gente já sabe que tem mais ou menos meio na cara, mas o que é que eu queria que você comentasse, que eu falei um pouco rápido, o que é que você acha de diagnóstico, mas o que é que você acha também que é o mínimo de investigação que a gente tem que fazer num paciente com bronquiectasia? Esse paciente tem alguns... Pela história que foi nos dada, ele começou com sintomas já na vida adulta, né? Se supõe que ele não tenha sintomas ao nascimento ou na tenra infância, que ele não tenha tido sintomas crônicos. Quando as bronquiectasias predominam aí nas lobos inferiores, como a gente falou, de cinesia ciliar é sempre um diagnóstico desafiador para nós, pela falta de recursos diagnósticos que nós temos, assim, em geral, no nosso meio para essa doença. Mas bronquiectasias, né, que predominam nas bases é sempre uma lembrança, né? Outras doenças, a gente poderia lembrar algumas doenças próprias ali da via aérea, da traqueia, com tanto divertículo traqueal ali, poderia, né, ser alguma doença congênita da traqueia, uma traqueobroncomalácia, uma traqueobroncomegalia, por exemplo, poderia explicar algum desses achados. Obviamente, sempre que também bronquiectasia nos lobos inferiores, sempre que tem que se fazer um rastreamento das imunoglobulinas, né? Como tu falaste, na imunodeficiência comum variável, é uma causa importante, passível de tratamento, que muda, tem um impacto na evolução da doença, então é outro ponto para ser investigado, né? As imunoglobulinas devem ser solicitadas. Dos exames básicos que tu mencionaste, a gente sempre, os consensos sugerem um screening até obrigatório muito pequeno. Tanto o consenso brasileiro, o europeu, o consenso britânico de bronquiectasias, que é um screening do hemograma, das imunoglobulinas, HIV pode ser incluído nesse screening da busca etiológica, né? E conforme a história se vai agregando.
a pesquisa de aspergilose bronquipulmonar alérgica, já com hemograma, IgE específica para aspergilos, anticorpos contra aspergilos, e até os testes cutâneos para aspergilos também devem ser incluídos, pode ser incluído nessa busca etiológica inicial. Em algumas circunstâncias, até o teste do suor, quando se não tem um diagnóstico, mesmo que as bronquiectasias não tenham a distribuição típica da fibrose cística nos lobos superiores, nós temos alguns casos de diagnóstico muito atípico, em que bronquiectasia até em lobos inferiores, com confirmação de diagnóstico de fibrose cística. Então, quando a gente está com dificuldade diagnóstica, num caso desses, às vezes a gente inclui até o teste do suor, né, no screening diagnóstico inicial. Eu acho que seria mais ou menos isso, Rodrigo. E, eu me esqueci de falar do teste do escarro. A gente sempre pede, obviamente, uma bacteriologia de bacterioscopia. A pesquisa de BAR, de culturas de micobactérias, é fundamental, como eu falei, tanto na busca de uma causa etiológica ou na documentação de uma complicação. As micobactérias complicam muito os pacientes com bronquiectasias ao longo do curso da doença. E até a pesquisa de fungos, que a identificação de aspergilos, principalmente, pode nos levar à busca do diagnóstico de aspergilose. Eu acho que é esse o screening mínimo que a gente faz inicial, e depois os outros exames orientados pela história clínica, pelas outras evidências clínicas. Sensacional. Marinha, quer comentar alguma coisa? Quero. Eu queria acrescentar tudo isso que foi falado pelo Dalcin, que a broncoscopia, ela é um exame muito importante. Às vezes a gente tem eu não sei se é porque eu tenho viés, né, de fazer broncoscopia, mas algumas situações, até de bronquiectasias não sendo localizadas, mas, por exemplo, 2 lobos acometidos, a gente pode encontrar, por exemplo, um corpo estranho, como já aconteceu, porque tem a possibilidade de corpo estranho migrar. Eu tenho um caso, um paciente que teve, era lobo superior esquerdo e lobo médio, né? Áreas diferentes, a bronquiectasia, e era um corpo estranho, né? Então, existem, às vezes, essas possibilidades. Esse paciente, por exemplo, na hora que se vê uma traqueia, que se vê essas alterações, é interessante a broncoscopia. Então, a broncoscopia, ela acaba não só sendo utilizada na bronquiectasia para coleta de material, quando não se tem um material suficiente, ou quando você pensa, por exemplo, em MNT e não consegue isolar a nível de escarro, em algumas situações em que você está atrás de um germe realmente patogênico e não isola em escarro, a gente faz a broncoscopia, mas também por indícios da anatomia, através da tomografia, é interessante a investigação, principalmente quando você já está acompanhando aquele paciente e, como a Blenda colocou no início, você não conseguiu definir um diagnóstico, você está como idiopático. Então, os meninos, quando passam comigo no ambulatório de bronquiectasia, os residentes de Messejana, eu costumo muito dizer, olha, toda vez que eles chegam, mesmo que ele já seja a 6ª consulta, mesmo que ele já esteja há muito tempo sendo acompanhado por mim, muitos anos até, se ele continua com a hipótese de idiopática, a gente sempre pode precisar rever a investigação ou adicionar alguma coisa que ainda não foi feita na investigação. Né? Às vezes, o melhor médico é o último pelo que o paciente passe, justamente porque algumas doenças têm a questão de tempo, de definição, de aparecimento. Alguns pacientes que antigamente a gente liberava mais precocemente do ambulatório, com aquelas bronquiectasias que não tinha bem definido, bronquiectasias poucas, bronquiectasia leve poucas, hoje em dia eu prefiro realmente acompanhar esse paciente por um tempo maior, para ver como é que vai ser a evolução, o desenvolvimento dele. Sensacional. Blenda, vamos... Eu queria acrescentar rapidinho. Rodrigo, eu posso fazer um comentário? Acho Claro. que tem uma pergunta ali no QIA que que está relacionado com essa pesquisa inicial,
perguntaram se a dosagem de alfa-1 antitrypsina seria incluída. Eu achei ótima essa pergunta, eu até me esqueci de falar. Nos consensos, em geral, a dosagem de alfa-1 antitrypsina eles colocam em segundo plano, né? Mas eu acho que nesse caso eu concordo. Eu acho que talvez eu teria solicitado alfa-1 antitrypsina. Eu acho que valeria a pena, num caso assim, uma apresentação muito atípica, assim, um caso clínico muito exuberante, valeria a pena solicitar. Não sei o que vocês acham. Não, eu acho que Não, diga, Blenda. Não, eu falo que eu concordo também. A gente, às vezes, acha uns pacientes com deficiência de alfa-1 e não é comum, obviamente, mas entra assim no screening. Só queria frisar, na verdade, que é muito importante a gente investigar a causa, né? Então, mesmo que não pareça, como o doutor Paulo falou, a gente tem caso de paciente com fibrose cística que foi diagnosticado com 50 anos de idade. Mesmo assim, fibrose cística de 50 anos não deve ser. Mas sempre pensar mesmo para diagnóstico diferencial. Deixa eu só fazer um comentário, acho que da deficiência de alfa-1, e a gente, vamos mostrar os resultados, a gente passar para a questão de manejo, mas até acho que eu concordo e a gente faz de rotina a dosagem de alfa-1 antitrypsina no nosso ambulatório, mas até para ter uma resposta crítica aqui em relação ao porquê até no consenso que a gente não coloca como primeira linha, porque realmente é uma questão de fazer a coisa direcionada de custos, né? Então, se você tem disponibilidade, eu acho que sempre vale a pena ser o mais detalhado possível no diagnóstico. Agora, a grande questão é, vale a pena fazer para todo mundo em massa a alfa-1 antitrypsina? Então, até o consenso europeu coloca que isso não está respondido ainda, então a gente não tem ainda uma força de evidência pela prevalência, é muito baixa, mas é uma das causas, com certeza, de bronquiectasia. E a questão aqui até a Brenda comentou, assim, a gente tem até discussão se terapia de reposição de alfa-1 é importante na própria DPOC, a gente pode ter essa discussão, mas na bronquiectasia a gente tem menos evidência ainda, se vale a pena repor nesses pacientes. Então, não quer dizer que necessariamente você vai fazer uma conduta, mas eu acho que tem implicação até de outros diagnósticos, o paciente pode ter um enfisema junto e tratar mais a doença de via aérea, e a questão de aconselhamento genético, e eu acho que, e aí lembrar que, obviamente, a própria tomografia às vezes dá uma pista de ter muito enfisema junto com as áreas de bronquiectasia, a gente faz pensar um pouco nisso. Mas, Brenda, vamos ver o que aconteceu nesse caso, e a gente depois discute mais algumas outras coisinhas aí. Está no mute. Tá, eu voltei. Bom, de investigação, então, complementar. Imunoglobulinas normais, dosagem de cloro no suor normal, investigação reumatológica também normal, sorologias para HIV e hepatites negativas, espermograma também normal, dosagem de alfa-1 antitrypsina normal. Ele não tinha antecedentes de tuberculose, micobactéria não tuberculose, e também os carros iniciais, ao longo do segmento dele também negativos para micobactérias. Então, ele ficou com o diagnóstico de síndrome de Monier-Kuhn mesmo, que é a traqueobroncomegalia, e ele tem, também por conta da síndrome, né, uma malácia importante. A gente tem as imagens aqui da broncoscopia, mas dá para ver que a parede posterior da traqueia está praticamente fechando quase toda a traqueia. Essa imagem do meio, lá no fundo, assim, é a carina, não dá para ver muito bem, mas o laudo, inclusive, tem uma obstrução de mais de 75% do lumen da traqueia também, configurando, então, uma malácia associada à síndrome de Monier-Kuhn. Não sei se quer voltar um pouquinho, a nossa broncoscopista quer fazer algum comentário aí nas imagens? Tá no mute, Mara. Tinha esquecido da... Maior do que, a Brenda colocou 75%, deve ser realmente mais ou menos isso, não dá para visualizar. Então, maior do que 50%, normalmente a gente considera realmente traqueomalácia. Essa área aqui é uma área, você vê um processo inflamatório, né? Interessante o paciente de bronquiectasia, que independente da causa da bronquiectasia, mas talvez até da extensão da doença, que é outra coisa que a gente não falou um pouco no início, na tomografia, mas a tomografia também, ela serve para ver um pouco a extensão
da doença e já servindo para pontuar, inclusive, os scores de gravidade. Na broncoscopia, apesar de não ter muito estudo em relação a isso, mas a gente tem uma noção também se aquele paciente ele é bem, se ele é leve, se ele é moderado ou se ele é grave, na questão principalmente do processo inflamatório de árvore brônquia. Além das grandes distorções estruturais que alguns pacientes já têm, né? Então, isso vai prejudicar o clearance muciliar. Obviamente, a gente já sabe que é um paciente que vai ter uma dificuldade. Blenda, esse paciente, ele tinha histórico de algum sintoma de apneia obstrutiva de sono, alguma coisa assim? Ele tinha sintoma e ele tinha uma polissonografia com um IH, se eu não me engano, moderado, assim, não lembro, não anotei, eu não lembro de cabeça, mas era moderado. É sempre importante a gente ver esse dado nesse perfil de paciente que chega com essas alterações broncoscópicas também. Isso na verdade é até um comentário isso até aqui comentando da Evelise, que fez esses exames, a nossa broncoscopista lá está fazendo doutorado dela nesses pacientes da gente em Munir-Kun, exatamente essa questão do colapso. A gente até tem pedido a polissonografia de rotina, exatamente para ter uma maneira até de conseguir, às vezes, o CPAP, porque um grande problema desses pacientes é para a gente estabilizar a via aérea deles, né? Então, pelo menos à noite, porque isso eu queria lembrar dessa doença específica, uma doença rara, mas isso vale para todos os pacientes com malácia, né? Então, a questão da gente, quando expira, a gente tende a diminuir o calibre da via aérea, né? Então, nesse paciente que tem essa malácia maior, toda vez que ele vai expirar, ele fecha, ele colapsa a via aérea e o paciente não consegue tirar a secreção de dentro. Então, a secreção vai acumulando, vai infectando e por isso vai formando as bronquiectasias de repetição, né? Então, e piorando progressivamente. Então, isso é muito importante lembrar que para todo paciente a questão de limpeza da via aérea é importante, mas sobretudo nesses que tem colapso dinâmico da via aérea, você fazer as terapias de você manter uma pressão positiva e tentar tirar a secreção é sempre muito importante para eles. Só aproveitar que a gente falou do diagnóstico, foi perguntado aqui qual a principal causa de bronquiectasia em nosso meio. Vocês queriam comentar? Posso comentar? Já estou aberto aqui. Olha, no Brasil, o estudo que a gente tem, eu acho que com o maior número de pacientes nacionais foi quando a gente fez a validação do FACE na América Latina, né, Rodrigo? Porque ali tinham brasileiros, mais ou menos, eu acho que tinha uns 500 pacientes quase, 400 e alguma coisa brasileiros. Então, assim, a nossa causa é, sabidamente, a pós-infecciosa principal. Isso muda um pouco de população para população, de local para local. Às vezes, centro de serviço, por exemplo, nos Estados Unidos, a micobactéria não tuberculose é uma das principais causas relacionadas à bronquiectasia, que não é a realidade, por exemplo, do continente europeu. Mas a pergunta era em relação à nossa população, o principal é a pós-infecciosa, delas, obviamente, a tuberculose, mas a gente tem, pelo menos aqui, muita discinesia ciliar, que apesar da gente não fechar o diagnóstico, mas como acaba tendo uma expressão em 50% deles de apresentação da forma Cartagena, e daí dá para a gente definir, mesmo sem ter os exames de análise mais detalhada, como óxido nítrico, microscopia eletrônica, a gente acaba tendo um número bem significativo de discinesia também, né, entre outras muitas causas, mas sem dúvida a pós-infecciosa é a principal. Não, perfeito. E, Blendia, vamos passar aí um pouquinho e a gente volta a algumas discussões. Até estou agradecendo o pessoal, tem um monte de pergunta aqui, a gente vai tentar responder todos, tem mais de 100 pessoas online aqui participando e a gente vai tentar dar uma corrida para responder todas as perguntas aqui possível. Bom, a gente está nos escarros, eu coloquei os últimos escarros, esse paciente já segue com a gente há alguns anos, mas os últimos escarros de vigilância desse paciente são esses aí, do último ano e desse ano. Todos cresceram Acromobacter, um deles Cândida, outros deles Crisobactéria. Esse paciente não tem pseudomonas nos escarros de vigilância. Como eu já falei, cultura de micobactérias sempre negativas e fungo também negativas. Brenda, então vamos discutir um pouquinho a questão da flora, e até queria pegar o comentário do Fernando Guimarães, que mandou um comentário dizendo que
todos os exames são importantes, e lembrou bastante que não só a broncoscopia, mas identificar o patógeno, e lembrar que, na verdade, não precisa da broncoscopia para identificar o patógeno, o exame de escarro é super importante, e aí eu brinco em toda a apresentação que a gente fala que, assim, nós que trabalhamos com bronquiectasia, e todos nós pneumologistas, nós temos que amar catarro, né? Catarro é o caminho, a verdade, a vida. Peça um exame de catarro para o seu paciente com bronquiectasia. Isso é mandatório. Então, acho que de tudo que pudesse botar aqui, para mim, o mais principal é catarro, peça exame de escarro, e não só para micobactéria, é super importante a micobactéria, mas principalmente para aeróbio, e a gente vai discutir um pouquinho aqui a importância aí da microbiologia no escarro. O Fernando Guimarães até comentou da questão de quando iniciar o tratamento, e a gente vai falar um pouquinho do tratamento no final, mas deixa guardada a informação, mas vamos discutir um pouquinho da microbiologia, depois a gente volta aí do tratamento. E aí, queria saber aí da Mara, o que você acha aí desse Acromobacter? É bom, é ruim? Ele é do mal, viu, Rodrigo? A gente não é tão frequente, mas também não é tão infrequente, né? E, infelizmente, você vê o perfil aí dos escarros desse paciente, isso que foi falado é uma realidade. Toda vez que entra num consultório de bronquiectasia, a gente tem que pedir a análise do catarro para monitorizar esse paciente. É o que a gente tem de melhor para acompanhar justamente a evolução e até sugerir terapêuticas, seja em algumas exacerbações, ou seja de intervenção, erradicação, que normalmente esses pacientes a gente vai caracterizar como prima infecção, como uma infecção intermitente, uma infecção brônquica intermitente, ou como uma infecção brônquica crônica. Em alguns momentos a gente vai conseguir fazer erradicação, outros não vai conseguir fazer erradicação. O Acromobacter, ele é um agente que, assim, a gente vê muito descrito alguns artigos em termos de terapêutica no paciente com fibrose cística. Mas a gente encontra também na bronquiectasia não fibrose cística. Ele também é um gram negativo, como o Pseudomonas né, a questão de um fermentador. E a terapêutica implicada é que é um pouco mais complexa. Eu acho que o Dalcin pode também acrescentar alguma coisa, já que a gente está nessa área. Em relação a antibióticos especificamente, não sei se o Rodrigo quer que passe logo, eu complemento logo. Manda bala. Tá. Então, assim, eu não sei qual o esquema que vocês utilizam, mas esse paciente, nesse primeiro momento aí, a gente sabe que não vai ter, talvez, um bom perfil os antibióticos orais, especificamente, mas poderia tentar. E aí teria que ser um perfil diferente dos inalados. Não existe nenhum trabalho direcionado para o Acromobacter especificamente, mas a levofloxacina inalada, ela vem com um perfil mais amplo, e o cipro também, quando fizeram, eles pegaram outras bactérias que não apenas o Pseudomonas, mas quase todos os antibióticos inalados, os estudos são dirigidos, quase todos realmente, para Pseudomonas, para infecção por Pseudomonas, tanto em erradicação, prima infecção, né, quanto na questão da infecção brônquica contínua intermitente. No caso, piperacilina e tazobactam, dependendo da persistência desse paciente, é um antibiótico que pode ter uma recomendação. E também algumas outras cefalosporinas. Eu não sei qual o esquema que vocês estão utilizando aí especificamente. Eu queria que o Dalcin falasse também, vocês, um pouco aí sobre a experiência. No que se refere ao escarro, só para reforçar que nas bronquiectasias a gente trata a infecção brônquica, e o escarro, então, ele tem uma sensibilidade, especificidade muito grande, né, para a identificação do patógeno que está gerando a infecção brônquica, diferente das pneumonias bacterianas, por exemplo. Então, o exame do catarro, como o Rodrigo e a Mara falaram, é extremamente importante e é fundamental no manejo do dia a dia. No caso específico do Acromobacter sp, o Acromobacter, a Mara disse, é uma bactéria que se associa muitas vezes com a gravidade da doença, com a cronicidade do quadro, com o uso de múltiplos antibióticos, muitas vezes até com internações hospitalares recorrentes. De início, ela é até fácil de tratar, né?
ela é sensível, às vezes, a sulfametoxazol, trimetoprima, levofloxacino, mas nos quadros mais graves, ela fica multiresistente, ela facilmente fica multiresistente, e nas exacerbações graves, às vezes, nós temos que, em geral, utilizar uma associação de drogas, né, como a Mara falou, piperacilina, tazobactam, meropenem, associado até com o sulfametoxazol, trimetoprima, pode ser opções. A questão é que, assim, quando a gente vê uma Mucormycete pela primeira vez, não tem definição se a gente deve ou não deve erradicar. A gente só deveria tratar, em geral, se o indivíduo está exacerbado. Fora a Pseudomonas aeruginosa, não há definição para as bronquiectasias, para outros patógenos, do valor da erradicação. Às vezes, por extensão da fibrose cística, que a gente tem, mesmo não tendo uma evidência tão forte para tentar erradicar essas outras bactérias, a gente acaba tentando utilizar um antibiótico oral, ambulatorialmente por um tempo prolongado, na tentativa de erradicar. Mas a finalidade, o valor de tentar essa erradicação é muito questionado. Na exacerbação, sim. Nesse paciente que ele já vem aí com algumas culturas positivas, eu tenho dúvida se a gente vai conseguir erradicar esse Acinetobacter. Então, a gente vai ter que preservar, muitas vezes, os antibióticos para tratar as exacerbações. E quanto mais grave a exacerbação, então, nós vamos ter que utilizar um esquema combinado. Acho que, às vezes, o antibiograma, quando possível, ele ajuda a nos orientar, embora ele nem sempre seja de valor absoluto. Muitas vezes a gente tem que usar um esquema, meropenem ou piperacilina e tazobactam são boas opções para o tratamento endovenoso nas infecções mais graves. Eu queria pegar o gancho aí do Dalcin e reforçar esse comentário que ele fez, que eu acho super pertinente, e até vou jogar aqui para a Blenda fazer um comentário sobre Pseudomonas, mas a gente vai atrás da microbiologia e é mega importante, porque a gente, sabendo qual é a bactéria, a gente pode direcionar o antibiótico melhor pelo tipo que tem, mas realmente a evidência de fazer erradicação que a gente tem é para Pseudomonas. A gente pode fazer para alguma outra, mas isso é super questionável, e pensar no contexto clínico do paciente. Se aquele paciente ele vem estável nas consultas e crescer um bicho diferente, isso não necessariamente vai ter que dar antibiótico porque cresceu um bicho novo, uma Cromobacter, um Stenotrophomonas, mas é importante saber porque caso ele exacerbe, você vai direcionar esse tipo de antibiótico para ele. Então, isso é algo importante. Agora, claro, você está lá acompanhando, o paciente está exacerbando mais, ele perdeu a função pulmonar entre as consultas e cresceu uma bactéria nova, aí você tenta fazer o tratamento. Mas só para a gente não ficar tratando o exame, a gente tem que tratar o paciente, exceto a Pseudomonas, que a gente sabe que é uma bactéria que está muito associada à piora da função pulmonar, de mais exacerbação. E aí, Blendinha, você consegue passar para o pessoal como é que a gente faz a terapia de erradicação? Só comentando os trabalhos, inclusive, com a Cromobacter, que eu achei, assim, todos com fibrose cística, né? Então, aquela história que o Rodrigo sempre fala que bronquiectasia não fibrose cística é uma doença órfã que realmente não tem quase nada, muito menos, então não tem evidência de erradicação na fibrose cística, muito menos na bronquiectasia não fibrose cística. Com relação a Pseudomonas, como o Rodrigo falou, é a bactéria com infecção crônica mais comum, e está relacionada à piora da função pulmonar, piora da qualidade de vida, aumento das exacerbações. Então, toda vez que aparece pela primeira vez, tem indicação de tentar erradicar. Por isso, também é um motivo pelo qual a gente precisa fazer esse cargo de vigilância sempre, e toda vez que então aparece, a gente tenta erradicar, de preferência com antibiótico inalatório associado a antibiótico oral, que a gente vai geralmente quinolona, né, cipro, com antibiótico inalatório, que a gente pode fazer gentamicina, tobramicina, e colistina. A gente tenta erradicar, inicialmente, 21 a 28 dias de antibiótico via oral, com antibiótico inalatório pelo menos 1 mês, podendo se estender até 3 meses, e a gente tenta erradicar até 3 vezes.
Então, se tentou uma vez, não conseguiu, talvez estender o tempo de antibiótico inalatório e tentar mais uma vez, e até uma terceira vez a gente pode tentar, e depois disso, se não consegue, aí é colonização, infecção, a gente considera infecção crônica, e aí talvez tenha indicação de antibiótico inalatório em tratamento de manutenção mesmo. E eu acho que um ponto importante que a Brenda comentou, assim, a gente, para erradicação, e o Dalcy falou muito bem, é uma infecção brônquica. Então, a melhor via para tratar fazer uma erradicação é com antibiótico inalatório. A gente sabe que é difícil no nosso meio, principalmente a bronquiectasia no UFC, então a gente acaba usando muito gentamicina, a formulação endovenosa a gente inala diluído com soro e faz 80 miligramas de 12 em 12 horas aí por um mês. O antibiótico, geralmente a gente acaba ficando ali 2 semanas, até às vezes 3 semanas, mas o que a gente acaba usando é a gentamicina. Isso é barato, é difícil de conseguir, porque você tem que, não vende na farmácia. Alguns postos de saúde têm, para o tratamento para micobactéria não TB, então às vezes fica essa coisa, como é que consegue prescrever, e alguns hospitais têm disponível, e a ampola é barata, você faz 80 miligramas de 12 em 12 horas aí para ver se o paciente melhora ou não. E quando fica crônico, não se desesperem, dá para a gente fazer algumas terapias a longo prazo, até mantendo antibiótico inalatório em meses alternados, como a terapia de pseudomonas, e a gente realmente não gosta de pseudomonas, então tem que ficar correndo atrás disso. Mara, veio uma pergunta da Sandra Duarte muito pertinente, que acho que era importante você dar uma reforçada aí, se a gente solicita BAR e cultura de BK para micobactéria não tuberculosa nesses escarros de vigilância. Quando o paciente, antes de iniciar o uso de macrolídeo, a gente só inicia, né, que na tentativa de imunomodular a questão de inflamação, se você já tiver investigado a questão da micobactéria. Obviamente, se for para pensar como a etiologia da bronquiectasia, também tem que investigar, e às vezes o diagnóstico não é simples, às vezes a gente segue o paciente durante um ano, para poder conseguir ter realmente esse diagnóstico de MNT, mas assim, de rotina, a gente deverá fazer, se não tiver uma tomografia suspeita do paciente, pelo menos uma vez ao ano. Os que ficam usando macrolídeo contínuo, eu procuro solicitar com uma frequência maior. Então, eu faço pelo menos, a gente tem facilidade no nosso meio, quando vai culturar pelo menos 2 vezes no ano, a gente acaba fazendo a cultura para BK também, para tentar ver se tem alguma micobactéria aí, e também a gente faz o BAR, né, desses pacientes, além da cultura que vai sair depois, o BAR já pode dar alguma sinalização. Rodrigo, eu queria aproveitar que eu estou falando em relação à bactéria, foi muito interessante a sua colocação da blend do Rodrigo, é uma coisa que está começando a se estudar muito, e que eu acho que vai ser um norte realmente na questão da bronquiectasia, apesar de ainda ter uma coisa muito limitada, é a questão do microbioma, né? Que é diferente da questão dessa microbiota que a gente tem. Você ter uma análise realmente genética dessa interação das bactérias com o próprio indivíduo, com o meio, isso aí pode dar um norte em relação até a terapêuticas. E a microbiota em si também é muito importante, como você falou, porque às vezes a gente vai tratar algum agente diferente que chegou, mas que nem está se comportando de forma patogênica, e a gente vai tratar e vai abrir espaço para prevalecer naquele meio um patogênico grandão, como é o Pseudomonas, né? Que teve até aquele estudo de macrolídeo, o Bless, no pós-hoc que fizeram, eles observaram um pouco isso, apesar de ser um número pequeno, quando eles começaram a usar o macrolídeo, que diminuíram, por exemplo, percentual de alguns tipos de bactérias, apareceu a predisposição ao enriquecimento de outros. Então, isso a gente sabe, o meio está ali equilibrado. Dependendo do que a gente tire, talvez seja aquela força que esteja mantendo, né, aquela engenharia ali otimista, sem maior gravidade. Então, realmente é um desafio, é muito difícil fazer o segmento desses pacientes, né, muito interessante, mas bem difícil, e a gente não pode perder realmente o tom de estar sempre atento. E micobactéria eu investigo sempre. Teve impactação mucoide, teve área de cavitor nova, às vezes tem indícios na tomografia que são sugestivos, mas às vezes a própria clínica do paciente, o paciente emagrecendo, o paciente que não melhora, você trata uma observação, outra e não, você tem que estar realmente atento a esse paciente, principalmente na questão de uso de macrolídeo contínuo. Muita atenção.
Perfeito. Blenda, vamos passar o que esse paciente está recebendo e aí a gente deixar o Dalcin comentar um pouquinho sobre tratamento, já respondendo uma pergunta que fizeram de como é que a gente consegue prevenir aí as exacerbações nos pacientes com bronquiectasia. Bom, esse paciente está sendo tratado, então, com formoterol budesonida, 12.400 2 vezes ao dia, azitromicina dias alternados e inalação com salina hipertônica 7% 2 vezes ao dia, além de fisioterapia respiratória. Esqueci de botar. E aí, assim, você concorda com o tratamento? Pode falar mal da gente aí. E aí, você comentar um pouquinho aí sobre o que a gente faz na bronquiectasia. Não, perfeito. Eu concordo, sim, Rodrigo. O tratamento vai depender da etapa de avaliação da gravidade. Né? Esse paciente preenche os critérios de gravidade, ele é um paciente muito sintomático, ele exacerbou muito no último ano, tem pelo menos 2 exacerbações no último ano, é um paciente com distúrbio ventilatório obstrutivo grave, com uma importante repercussão tomográfica, então inicia, né, pelas medidas de clínica de vias aéreas. A fisioterapia, e nesse caso até a drenagem postural dessas bronquiectasias é fundamental. Né? O uso do corticoide inalatório, ele vai depender, ele não se recomenda exclusivamente pelas bronquiectasias o uso do corticoide inalatório. Mas a gente sabe que uma percentagem desses pacientes com bronquiectasias, e principalmente os com discinesia ciliar, por exemplo, tem uma hiperreatividade brônquica, um quadro de asma sobreposto muito importante. Então, a gente tem, na prática clínica, uma percentagem muito grande desses pacientes utilizando o corticoide inalatório e até com os broncodilatadores de elongação, como foi prescrito para esse paciente. O uso de solução salina hipertônica, que é o agente osmolar que a gente dispõe para melhorar o clearance das vias aéreas, junto com a fisioterapia, é importante, contribui muito. Se o indivíduo tolera, a gente vê que beneficia muito o paciente a utilização da solução salina hipertônica. Nós não temos manitol inalatório no nosso meio, pelo menos nós não conseguimos obter. Então, a gente utiliza realmente muito a solução salina hipertônica. Alguns pacientes que não toleram a 7%, a gente reduz, às vezes, para 3%, faz uma tentativa. Muitos desses pacientes recebem junto um broncodilatador de curta ação como adjuvante da fisioterapia, no início ou durante a fisioterapia, ou até mesmo antes de inalar a salina hipertônica. Como a Mara já falou, a azitromicina, nesses pacientes, quer tenham pseudomonas, ou mesmo não tendo pseudomonas, existem evidências importantes a favor do uso da azitromicina. Em geral, a dose é de 250 a 500 miligramas 3 vezes por semana. Como a Mara falou, também é importante, antes de usar a azitromicina, sempre rastrear as micobactérias não tuberculosas, né? Ter pelo menos uma ou 2 amostras de escarro, excluindo as micobactérias. E obviamente, avaliar eletrocardiograma, avaliação cardiológica, e até ter uma monitorização auditiva, que alguns desses pacientes apresentam zumbido e até perda auditiva. E como tu falaste, né, Rodrigo, o tratamento, no caso da gente encontrar pseudomonas, o uso do antibiótico inalatório. Esse é um outro dilema nosso que a gente consegue no sistema público. Primeiro que o antibiótico inalatório, colistimetato, gentamicina, amicacina, são difíceis de conseguir fora o sistema público. E o sistema público aqui no Sul, a gente só consegue a liberação muitas vezes com CID de fibrose cística. Então, tem muitos pacientes com bronquiectasias e pseudomonas que eu não consigo nem gentamicina, é uma dificuldade muito grande. Mesmo a gentamicina, que é um antibiótico muito barato e tem evidências para ser usado nos pacientes com bronquiectasias, é uma dificuldade de obtenção. E lembrando que a gentamicina, os estudos, tem um estudo britânico muito grande, um ensaio clínico
muito robusto, importante, que mostrou o benefício da gentamicina nos pacientes com mais de 2 exacerbações ao ano, com pseudomonas e sem pseudomonas. Então, para a gentamicina, ela seria uma opção para aquele indivíduo muito sintomático, muita exacerbação, utilizar a gentamicina. São opções. Acho que essas são as opções terapêuticas principais. E a outra coisa que a gente faz, muito importante, é um plano, se necessário, um plano de orientação se ele exacerbar. Ele deve ter uma prescrição de antibiótico orientado pelo seu perfil microbiológico, bacteriológico, né? Se é pseudomonas, se é estáfilo, se é hemófilos, se é cromobacter, ele tem um antibiótico de reserva via oral e ele deve começar esse antibiótico aos pequenos sintomas. Ao contrário do indivíduo normal, com infecção do trato respiratório, esses pacientes, 2, 3 dias de exacerbação, nós já estamos orientando eles a utilizar antibiótico oral, e se isso não se resolve, nesses casos muito graves, a internação com uma antibiótico terapia intravenosa agressiva é importante. São os fatores que preservam o pulmão e modificam a mortalidade. Não, perfeito, Dalcinho. Mário, eu queria que você complementasse uma pergunta que o Edu Cansado, que está sempre prestigiando aí os eventos, perguntou em relação ao macrolídeo. O Dalcinho já comentou naquele paciente, independente se é pseudomonas sim ou não, paciente exacerbador, a dose de 250, 500, 3 vezes por semana, mas uma pergunta aqui é de por quanto tempo manter a azitromicina nesses pacientes? Essa pergunta não tem uma resposta exata, né? O que a gente tem feito, assim, os estudos que tem, e foram 3 estudos, né, controlados, que são os principais, e aí a última revisão que teve, eles fizeram uma meta-análise de todos esses estudos. A maioria deles foi o macrolídeo é a azitromicina, o principal, é o mais recomendado de fato, a eritromicina não seria, apesar de ter sido incluída em um dos estudos, mas não seria o melhor seria a azitromicina. O tempo de uso desses estudos foi em média de 6 meses a 12 meses de utilização, né, desse esquema de 250 ou 500 miligramas da azitromicina, 3 vezes por semana, que é o que a gente faz, né? Tem até, como num estudo grande que foi feito com macrolídeo, que foi antes desses estudos de bronquiectasia, foram mais de 1.000 pacientes, fizeram em paciente com DPOC, eles utilizaram a dose de 250 contínuo, tem também essa possibilidade de fazer baseado em perfil de segurança, já que nos outros pacientes foi considerado também seguro. Mas a gente acaba fazendo alternado 3 vezes por semana, até porque acaba sendo uma droga mais de depósito, o macrolídeo, né? O objetivo realmente é a longo prazo. Agora, o tempo de parar é muito do feeling. Hoje em dia, com os dados de... Eu tenho um paciente que está usando há 7 anos, e que eu já tentei parar e não deu certo. Voltou a exacerbar e precisou voltar a utilizar. Tiveram vários pacientes que eu consegui, com 1 ano e meio, suspender, que ficaram bem, 3 anos, 4 anos, e depois precisa voltar, e outros não precisam voltar. A bronquiectasia é uma doença heterogênea, e o seu tratamento também tem essa dificuldade. Hoje em dia, com análise de microbioma, realmente, eu fico um pouco mais preocupada, realmente, de deixar tanto tempo. Mas é preciso, é necessário, isso aí é um consenso, melhora o processo inflamatório. E a inflamação é um gatilho, ela faz parte do círculo vicioso, ela é tão importante quanto todo o resto. Ela é muito importante em bronquiectasia. Um paciente inflamado, eu tenho estudado um pouco essa questão, então o paciente inflamado é o pior paciente que eu tenho. Então o macrolídeo, ele melhora um pouco isso, né? E por isso que cabe também, dentro dessa questão de utilização de drogas, a gente, além de pensar no macrolídeo como anti-inflamatório, a gente pensar em outras oportunidades das drogas que podem surgir, sem ser um antibiótico, com função de imunomodulador, anti-inflamatório, mas principalmente atividade física, reabilitação pulmonar, que isso melhora muito essa questão do paciente e deve agir principalmente a nível de cascata também, de inflamação, né? Então, além do que o Dalcinho colocou em relação a tratamento, a pergunta era essa, eu respondi. Não vou falar muito, Rodrigo, qualquer coisa,
Você volte. Eu queria só fazer um acréscimo a essa pergunta do cansado, só que é o seguinte: primeiro, assim, nos casos muito graves, e às vezes que tem uma resposta clínica exuberante, a gente acaba mantendo contínuo. A outra conduta que a gente faz, e daí eu queria recomendar um artigo que saiu, um statement britânico, que saiu publicado esse ano no Tórax, sobre o uso da azitromicina nas doenças respiratórias, e ali tem o capítulo das bronquiectasias, que ali ele comenta uma evidência para uma coisa que a gente faz muito nos casos menos graves, que é usar a azitromicina naqueles períodos do ano em que o indivíduo tem mais exacerbação. Né? Aqui no sul, por exemplo, ali no outono, inverno, até o fim de outubro, novembro, ele mantém a azitromicina e daí ele pode fazer uma pausa no verão ou até o início do outono. Então, isso está ali, eles comentam isso, eu achei muito interessante, porque às vezes a gente faz isso empiricamente utilizando a azitromicina. E é uma coisa importante, realmente dá para usar também 250 de 3 vezes por semana, que alguns pacientes que não toleram a dose plena, toleram relativamente 250 de 3 vezes por semana. Então, perfeito. Blenda, eu vou pedir desculpa, você não. Eu sei que você tinha uns slides aí de Munier-Kuhn, mas eu vou tentar fazer, tem muita pergunta, então vou tentar fazer aqui um bate-bola para a gente tentar responder o máximo de pergunta possível, a gente tentar fazer com respostas um pouco mais curtas agora e tentar responder todo mundo ao máximo. Até como você estudou bastante, Blenda, aí a questão do Munier-Kuhn, tem a pergunta do Fernando Lúniga sobre, nesses pacientes com malácia, você acha mais indicado CPAP ou BIPAP? Está no mute. Tá, foi mal. Putz, eu não sei responder, assim... assim, acho que seria mais o CPAP, porque manteria a via aérea aberta, inclusive na expiração, um pouco melhor, né? Não, eu acho que é bem isso que a gente tem feito mesmo, e assim, até o doutorado de Everística, que a gente está estudando exatamente isso, a gente consegue mostrar que a gente consegue, com algumas pressões, aí às vezes até um pouco alta, precisa de esses pacientes que têm muita malácia, mas a ideia é manter a via aérea aberta. Se ele não tem um problema de ventilação, de PCO2 elevado, tudo, acho que o indicado aqui principal acabaria sendo o CPAP mesmo. Para a Mara, que está bem na linha de frente aí, a pergunta que obviamente tinha que aparecer, a Tatiana Galvão lá, a Bahia, perguntou se a gente tem visto muita bronquiectasia nos pacientes pós-Covid. O que é que você tem visto aí? Como o meu ambulatório ele já tem pacientes antigos, e são muitos, eu tenho visto os meus pacientes com bronquiectasia e de fibrose cística que tiveram Covid, né? Principalmente bronquiectasia não fibrocística. Alguns tiveram alterações significativas, mas a maioria teve realmente, eu acho que um fator de proteção, não sei pelo uso do macrolídeo contínuo, estavam mais otimizados em relação a drogas, mas não teve um desfecho tão grave nessa população da bronquiectasia, não fibrose cística. Mesmo os pacientes meus que tiveram e chegaram a ficar internados e graves, eles receberam alta e estão bem. Em relação à posterior apresentação, eu cheguei a ver paciente em UTI, com período mais prolongado já de internação pelo Covid, já formando áreas que, com certeza, quando tem menos de 3 meses, não dá para a gente dizer que é bronquiectasia, né? Lembrando que pode ser uma bronquilectasia, mas a alteração, para dizer que é bronquiectasia, tem que ter um tempo permanente maior do que 3 meses, e às vezes considero até um tempo maior, para você dizer que ficou realmente bronquiectasia. Mas a gente tem visto áreas de bronquiectasia que sugerem que esse paciente vai ficar com bronquiectasia. Nesses pacientes, eu até acho que, já que em bronquiolite se vê que tem o benefício, às vezes, da utilização do macrolídeo, esse paciente é um paciente que pode ser que vá ser candidato e, assim, off-label, da mesma forma que a gente faz também em bronquiectasia não fibrose cística, que não tem o máximo nível de evidência, o N não é tão grande, a gente não sabe qual paciente ao certo que tem o maior benefício, até a questão de número de exacerbações ao ano para usar o macrolídeo é diferente. Esse paciente também pós-Covid, que se acha que vai iniciar, eu acho interessante pensar na possibilidade
de utilizar também, porque o que está ali estabelecido é um processo inflamatório intenso. E se o objetivo é imunomodular, isso aí pode ter um benefício, além da utilização das outras drogas que estão sendo feitas. Mas eu acho que é importante também frisar que, assim, até a gente tem visto bronquiolitasia de bronquiolitasia, pode ter uma dilatação brônquica, mas lembrar que isso parece muito mais uma consequência de um distúrbio fibrótico residual do que uma doença de via aérea propriamente dita, de uma doença primária brônquica nesses pacientes pós-Covid. Dalcin, o Badini fez um comentário, não, desculpa, não, José Antônio Martinez fez um comentário aqui sobre antibióticos profiláticos de bronquiectasia, dizendo não, Badini aqui, antigamente fazia-se o uso de Bactrim como profilaxia. Você acha que a gente ainda é uma possibilidade hoje em dia usar como profilaxia com Bactrim? No mute. Eu até estive revisando nos consensos britânico e europeu, e eles deixam como reserva, com baixa evidência, o uso contínuo de um desses antibióticos mais simples, orientado pela bacteriologia. A gente não costuma fazer nos casos que estão controlados com a terapêutica usual, azitromicina, antibiótico inalatório. Mas é interessante que nos dois consensos, tanto do britânico como do europeu, eles mencionam que aqueles pacientes muito graves, que não responderam a essa dupla terapia inalatória azitromicina, ou naqueles que não toleraram, por exemplo, a azitromicina, o uso de um desses antibióticos, muitas vezes orientado pela bacteriologia, durante um período prolongado, até 3 meses, por exemplo, é factível, né? E eles até consideram uma opção, no consenso britânico, eles consideram a doxaciclina como uma boa opção para substituir a azitromicina num uso prolongado. Isso é uma coisa assim, que a gente faz nos casos muito graves, e até nesse período da pandemia, que os pacientes não queriam vir consultar, tentavam evitar internações a todo custo, a gente fez alguns esquemas assim de segurança, né, tentar manter o paciente bem em casa. Eu queria até comentar, acho que disso daí até há um pouco mais de evidência, ainda pequena, da doxiciclina junto, lembrando que essa ideia do uso dos antibióticos que a gente faz é muito mais com efeito imunomodulador do que com efeito antibiótico direto, né? Na imunodeficiência comum variável, a gente usa às vezes a amoxicilina como profilático, aí como efeito antibiótico profilático mesmo, e a sulfabactrim entraria nesse contexto se você tem alguma bactéria, alguma imunodeficiência um pouco mais local que poderia usar nesse contexto. E a doxiciclina como alternativa para a azitromicina tem um pouco mais de racional, até pela questão do efeito imunomodulador também associado à doxiciclina, então algo que tem pouco estudo, mas tem um racional por trás interessante. Eu vou responder uma pergunta aqui que o meu chefe mandou, o Dr. Alberto Cuquier, então se eu não falar, ele vou tomar expor depois, mas é um comentário acho que é extremamente pertinente. Nesses casos de malácia, a gente indicaria assim, próteses endobrônquicas nesse contexto, e perguntou se esse paciente teria indicação de transplante pulmonar. Eu acho que aqui uma questão, a gente já considerou muito a questão de colocar prótese em pacientes com malácia. Eu acho que esse paciente em questão seria meio que contraindicado, primeiro, pela paciente com traqueobroncomegalia, é quase impossível a estabilidade da endoprótese dentro da via aérea, e lembrar que esses pacientes muito secretivos, uma prótese dentro do brônquio acaba sendo uma dificuldade ainda mais de drenar a secreção. Então, pacientes hipersecretivos, muito cuidado com prótese endobrônquica, e principalmente quando você não consegue ter um local de estabilização, como uma malácia somente na carina seria o ideal, mas esse que tinha uma malácia lá no bronco-fonte esquerdo, a tendência disso migrar e você ter problemas com a endoprótese, então é muito difícil nesses casos colocar realmente. E transplante, ele é um paciente grave, mas o VF1 dele não está ainda no que a gente consideraria aí de indicação de 30%, então é óbvio que é um paciente que tem que acompanhar, um paciente jovem, mas que a gente, obviamente, a médio e longo prazo talvez pudesse sim ser indicado. Eu queria, última pergunta aí, porque eu acho que é bem interessante, o Rafael Miranda perguntou em relação ao uso de lama nesse tipo de paciente vocês indicariam no paciente com bronquiectasia?
E entra na possibilidade de alívio da dispneia. Não é uma medicação, tanto o LABA como o LAMA não são medicações de rotina, e entram ou para o manejo da asma sobreposta, ou naqueles indivíduos com muita dispneia que se usa os broncodilatadores, e o LAMA pode ser utilizado na tentativa de aliviar a limitação funcional. É mais ou menos isso que eu vi nos consensos, assim, que tem algumas evidências para isso, Rodrigo. Não, perfeito. Eu ia dizer que era a última, mas chegou uma aqui que a gente tem que comentar. Mara, a acetilcisteína tem espaço nas bronquiectasias? A acetilcisteína não tem nível de evidência. Inclusive, na nossa diretriz, ela é citada como se não tivesse evidência para fazer em bronquiectasia. No consenso europeu, eles falam que também não teria. O espanhol, ele deixa um pouco em aberto para algumas situações, né, como paciente muito sintomático, fazer tentativa. Ultimamente, os pacientes que eu acabo utilizando, já que ela tem alguns estudos em paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, em relação à questão anti-inflamatória, na dose de 1.200 miligramas dia, que seria 600 duas vezes ao dia, eu acabo fazendo em alguns pacientes que têm a doença pulmonar obstrutiva crônica conjunta, o ex-tabagista, o paciente que tem DPOC, que a bronquiectasia é uma causa conjunta ou posterior à questão da doença pulmonar obstrutiva crônica. Nesses casos, eu uso. Em outras situações, quando o paciente pede e quer usar, às vezes não vai fazer mal, é um anti-inflamatório. A gente acaba tentando utilizar para dar um conforto para ele sentir. Mas em termos de ação mucolítica, realmente, não tem. É mais interessante a gente visar a questão da fisioterapia, que é uma coisa que eu pego o paciente e dou uma figurinha para ele de um flutter, né, que é o shaker, e ensino a utilizar, a fazer os passos. Primeiro faz o broncodilatador de curta, depois faz as atividades, depois faz o shaker, né, depois que vai usar a medicação. Essa coisa realmente dá 80% dos pacientes com bronquiectasia tem sinusite, então é muito importante a questão de lavar, né, os seios da face com soro fisiológico, é uma coisa que a gente treina muito. Então, essa atividade em relação a melhorar esse clearance que eles não têm adequadamente, seja a causa ou seja já posterior em relação à evolução da doença, é mais interessante do que a própria utilização de um tipo de mucolítico como a N-acetilcisteína, exceto nessa situação que eu citei, que é quando a gente acaba utilizando, eu utilizo. Bom, gente, realmente por causa do horário a gente precisa terminar. Eu queria ter algumas perguntas aqui que eu vou tentar mandar responder para não ficar sem resposta depois individualmente. Eu queria agradecer muito aí a presença da Blenda, do Paulo Dalcin, da Mara. Sensacional a discussão, um monte de comentário, o pessoal agradecendo que a discussão foi super boa. Muito bem, pena que estamos aí nessa vida meio distantes, mas parceiros de catarro aqui, a gente vai longe. E queria agradecer pela presença de todo mundo aí que ficou, várias perguntas, mais de 100 pessoas aí presente hoje falando desse tema, que eu acho que é um tema desafiador. Então, muito obrigado a todos, boa noite.